Muito bem, nesta festa desses dois apóstolos, colunas da igreja, nós queremos nos alegrar pelo Papa Francisco, que o Espírito Santo deu à nossa igreja, deu a cada um de nós, que é o sucessor de Pedro. Hoje é festa de São Pedro e São Paulo, mas se fala que é o dia do Papa. Então, o número, não sei nem falar esse número assim, número 266, acho que é do 166º Papa da história da igreja, sucessor lá de Pedro, esse mesmo que fala aqui no Evangelho de hoje, esse mesmo que foi preso por Herodes lá na primeira leitura. O sucessor dele hoje é Francisco, e a nossa fé está também no Papa. Não é uma fé como nós temos fé em Deus, não, mas a nossa fé, ela vem, a tradição e a sucessão vem também através de Pedro e chega em Francisco. Então, nesse dia do Papa, nós celebramos São Pedro e São Paulo, as duas colunas da igreja que deram a vida por essa mesma igreja e deram a vida através da fé. Deram a vida por Deus, em última instância. Deram a vida por Deus. Então, nós podemos ver de maneira diferente. Pedro e Paulo atuaram na história da salvação. Atuaram de maneira diferente. Pedro foi chamado. Paulo, ele diz como que com um abortivo. Foi considerado apóstolo depois. Pelos próprios apóstolos foi considerado apóstolo. Mas nunca teve contato com Jesus fisicamente. Paulo foi aquele que teve uma conversão. Pedro não, foi aquele que durante o seu caminho errou, negou a Cristo, se equivocou muitas vezes, mas nunca desistiu. Deus nunca desistiu dele também, Jesus nunca desistiu dele também. E Paulo foi aquele que matava cristãos, que perseguia e matava, e depois da sua conversão se tornou totalmente radical, mas em favor da fé, em favor da igreja de Cristo. Por isso que nós hoje usamos vermelho, cor de martírio, cor do sangue que eles derramaram para que essa igreja chegasse aqui até hoje, mais de 2000 anos depois. O sangue dos mártires é semente de novos cristãos, dizia Tertuliano lá no século II. O sangue desses mártires é que fez com que a igreja chegasse até aqui. A fé de todas essas pessoas que foram mártires, conhecidos ou não, fizeram com que a igreja chegasse até aqui. Conduzido, claro, pelas mãos de Deus. E nós fazemos parte dessa história. E que tipo de continuação nós estamos dando para essa igreja? Que tipo de martírio eu estou vivendo? Provavelmente nós não seremos crucificados, não seremos degolados pela fé, não. Mas isso também pode acomodar a nossa caminhada, a nossa fé, a nossa missão. Paulo, quando escreveu essa segunda carta aos Timóteos, em que deixa esse testamento lindíssimo, estava preso em Roma. Estava preso. Ele diz assim, uma frase ou um conjunto de frases tão conhecido e citado, às vezes até fora de contexto. Combati o bom combate, terminei a corrida, venci, guardei a fé. E agora Deus lhe concede a ele a coroa da justiça. Ele diz assim, o Senhor me deu força sempre. O interessante é que nessa leitura, que é o testamento de Paulo, ele não fala de morte. Ele fala de uma meta, que ele está quase por alcançar. Que é a meta de chegar aonde? No céu. E às vezes a gente trata a morte com tanta dificuldade, e vai ser sempre assim. Sempre foi e sempre será. Ainda mais se é uma morte instantânea, ainda mais se é uma morte de uma pessoa jovem, uma criança. É difícil, todos nós sabemos. Mas Paulo nos deixa o exemplo aqui hoje, de que estamos guardando a nossa fé, estamos combatendo o bom combate da vida diária, da nossa missão. Isso aqui é importante, porque a morte vai vir para todos. E aí a consequência da morte deve ser o quê? A salvação, pelas obras que eu faço aqui. E obviamente por graça de Deus. Não é porque eu fiz tudo direitinho aqui que agora eu mereço, não. É por graça de Deus, mas a nossa parte nós temos que fazer aqui. Então é interessante que ele não fala de morte, ele fala de uma meta a alcançar e que ele está prestes a chegar lá. Terminando essa corrida, que é a vida, que é a nossa vida. Depois Pedro aparece na primeira leitura e também no Evangelho. No Evangelho, Jesus faz uma pergunta aos apóstolos. Quem dizem os homens que eu sou? Por aí estão dizendo que
Elias, João Batista, ou algum dos profetas, Jeremias, etc. E vocês? Jesus não quer se aparecer, não quer ficar famoso, se tornar conhecido. Ele quer saber como está, ou como vem ele, os apóstolos. Por quê? Porque nós sabemos, através da história e também da palavra, que o povo de Jerusalém esperava um Messias que ia combater com armas para tirar o povo dessa opressão e da escravidão que sofriam. Mas Jesus veio mostrar só uma arma, o amor. E até os próprios apóstolos que caminhavam com ele já há algum tempo não entendiam isso. Ainda pensavam que chegaria o dia em que ele se revelaria como aquele Messias que combate tudo. Não. Então Jesus queria saber, quem vocês, e vocês que dizem que eu sou? E aí Pedro, grande Pedrão, eu gosto da figura de Pedro, porque todos nós podemos nos considerar como Pedro. Aquele que às vezes nega Cristo. Eu nunca neguei a Jesus. O pecado é negar a Jesus. Ponto. Aquele que às vezes toma a frente e fala, às vezes fala besteira, e Jesus disse aqui: se afasta de mim, Satanás. Você é pedra de tropeço para mim, disse Jesus em outra passagem. E hoje também Pedro toma a palavra em nome dos apóstolos, do grupo, e diz assim: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus dessa vez elogia Pedro. Fala: muito bem. Não é por sua conta que você sabe isso, o próprio Deus te revelou isso. Porém, quando Pedro fala que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo, ele faz uma profissão de fé. E uma profissão de fé leva ao quê? A um compromisso. Quando nós aqui, e vocês também, fazemos uma profissão de fé, quando renovamos a nossa fé na missa, já desde o batismo, e renovamos todos os dias, isso se transforma em um compromisso. Não é para eu vivo a minha fé, e depois vai lá e faz tudo ao contrário. Não. Você não está vivendo esse compromisso. Então, quando eu assumo esse compromisso, quando eu professo a minha fé e assumo esse compromisso, acontece como aconteceu com Pedro. Jesus disse assim: você está dizendo que eu sou o Messias, o Filho de Deus vivo? Então eu digo para você o quê? Que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificareis a minha igreja. O poder do inferno não prevalecerá contra ela. Qual organização no mundo tem mais de 2000 anos? Qual vai ter? Império Romano, não sei o que do Egito, tudo, nada. A igreja, firme e forte. Sabe quando a igreja vai acabar? Nunca! Nunca. Ela vai deixar de existir quando Jesus voltar. Aí já não vai mais fazendo sentido a igreja. Quando é isso? Ninguém sabe. Por isso, continue combatendo o bom combate. Continue guardando a fé. Continue buscando a coroa da justiça. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí está o compromisso. Eu sou o Messias, o Filho de Deus vivo, então toma. No bom sentido. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificareis a minha igreja. Pedra como fundamento. E nós como pedras vivas desse edifício espiritual. E quando Jesus diz assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra que Jesus fala, não é Pedro. Tem gente que pensa que é Pedro, a pedra. Não, a pedra da igreja, a pedra fundamental que os pedreiros rejeitaram é o Jesus, é o próprio Jesus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificareis a minha igreja. Então, se a nossa fé se a nossa igreja tivesse como base Pedro, não ia, porque seria humana, mas ela é divina. Então está lá a pedra fundamental rejeitada pelos construtores, que é Jesus. Sobre esta pedra edificareis a minha igreja, una, santa, católica e apostólica. Una, só tem essa, que Jesus fundou na pessoa de Pedro. E aí outra interpretação que nós podemos fazer, sem engasgar aqui, outra interpretação também que nós podemos fazer de pedra é a fé de Pedro. Aí sim, sobre a sua fé, Pedro, eu vou edificar a minha igreja. Por isso que a sucessão apostólica de Pedro até Francisco, número 266, não é à toa, não é qualquer coisa. Sobre esta pedra, sobre a sua fé, eu edifico a minha igreja. E chega até hoje, na pessoa de Francisco. Então, essa é a responsabilidade que vem através dessa profissão de fé. E nós, como pedras vivas, repito, completamos esse edifício. E quando falta uma pedra, o edifício não vai cair, mas fica ali algo vago. Por isso que nós fazemos parte dessa igreja também. O poder do inferno nunca prevalecerá. Repito,
Eu te dou as chaves, e tudo que ligares será ligado, continuará ligado, tudo que desligares será desligado. Te dou as chaves. Aí tem gente que faz uma analogia, dizendo que Pedro é o porteiro do céu. Mas as chaves não é nesse sentido. As chaves é no sentido assim de, toma, a responsabilidade da minha casa. Jesus disse para ele, toma, a minha casa eu dou na sua mão, essa aqui é a chave. Então toma conta direitinho, seja o guia, seja o responsável aí, está em suas mãos. Te dou as chaves. Às vezes quando alguém vai viajar, antigamente acontecia isso, eu não sei se hoje ainda acontece, né? Deixa a chave com o vizinho, toma conta da minha casa, eu vou viajar. Para quê? Para ir lá de vez em quando acender a luz, para dizer que tem gente na casa, para ir lá e dar comida para os animais, etc. Então Jesus confia a Pedro a responsabilidade, toma as chaves, toma conta da minha casa, que é a igreja. Então, quem confia nesse responsável, quem confia nesse que tem a chave, entra nessa casa. Se eu acredito de fato que Jesus pôs nas mãos de Pedro a responsabilidade da igreja, eu posso entrar nessa casa na qual ele tem a chave, para ligar ou para desligar. E aí nós vamos diretamente para a figura do Papa, Papa Francisco, que é ponto de unidade. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Unidade. Então, se você, eu acredito que ninguém aqui é contra o Papa Francisco. Tomara. E senão você pode estar fora dessa unidade. Você pode estar excomungado. Ah, mas ninguém me excomungou. Mas é uma auto-excomunhão. Quando eu rejeito o papado de Francisco. E tem bastante gente que rejeita. Bastante não. Alguns. Que eu não, sem colocar adjetivos para essas pessoas. Mas estão saindo desse ponto de unidade que é o Papa. Essa sucessão apostólica que chega até ele. É também a primeira autoridade da igreja. Para mais ninguém, Cristo falou, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Toma aqui a chave. Falou só para Pedro. Primeira autoridade. Não tem como negar. Se você ou conhece alguém que negue a autoridade, ou mesmo o papado do Papa Francisco, certamente, se fosse Pedro hoje, você também negaria, pelos erros que ele cometeu. Como se você, que nega o Papa, repito, aqui eu acredito que não tenha ninguém das pessoas que participam aqui dessa missa, mas tem gente por aí. E aí, se você que nega o Papa, negaria também a Pedro, e negaria a igreja, que ele confiou a Pedro através das chaves, através dessa pedra, que é o próprio Cristo, e que é também a fé de Pedro. Então, lá na primeira leitura, quando Herodes perseguiu, prendeu, torturou alguns discípulos, matou Tiago, como está na primeira leitura dos Atos, e aí prendeu a Pedro, que era o líder, para mostrar para o povo, olha, está preso o líder, acabou a graça. O que a comunidade fazia, está na leitura ali? Rezava incessantemente por Pedro. E aí aconteceu um milagre do anjo ir até a prisão, abrir as portas e trazer Pedro de volta. Não era a hora dele ainda. E Deus fez um milagre, ou seja, Deus nunca abandona. E o que fazia a comunidade? Rezava por Pedro. Você reza pelo Papa? Ou você é daqueles que gosta de criticar qualquer atitude do Papa? Porque ele recebeu tal pessoa, porque ele fez aquilo, porque... Que pena devemos ter de pessoas... Não, que pena devemos ter de situações assim, de pessoas que acabam negando aquele que nos conduz na fé, aquele que nos orienta aqui. Não porque nós queremos, não porque ele é o melhor, não, porque o Espírito Santo o colocou ali. Então hoje, dia do Papa, nós queremos rezar pelo nosso querido Papa Francisco, para que nessa dura e difícil missão ele possa continuar levando adiante o cajado dessa igreja. Porque pior do que as perseguições, e aí Paulo preso em Roma, quando escreveu essa carta, Paulo preso por Herodes na primeira e na segunda leitura, esses fatos, ou seja, a perseguição é algo que faz parte da nossa vida de cristãos. Se não existe perseguição nenhuma, eu posso até desconfiar da minha caminhada, da minha missão. Será que eu estou cumprindo de fato com a minha missão? Porque uma das características
da missão verdadeira daquele que segue a Cristo é a perseguição. Então, quando eu vejo pessoas criticando o Papa Francisco, eu fico até chateado. Mas, de repente, o Papa Francisco, que é um homem de fé, deve olhar e falar assim, pode mais, porque é pouca perseguição ainda. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Paulo foi degolado, são as duas colunas da igreja. Se eu sou o sucessor deles, entre aspas, estou sofrendo pouco ainda. Certamente isso não abala o Papa Francisco, tanto que ele não vem a público falar desse tipo de perseguição, porque não que não atinja, claro que sim, quando falam de nós nos atinge, mas quando a oração e quando a fé é maior do que tudo na nossa vida, as perseguições vêm para nos deixar mais fortes. E repito, é uma característica da igreja, a perseguição. Continuam sendo perseguidos, isso é um bom sinal. Agora, quando a perseguição ela vem de dentro, é mais difícil de identificar. Quando vem de fora é aberta, é clara. Quando vem de dentro, às vezes é velada, às vezes é oculta. Isso é muito feio. Por isso que nós queremos sempre, nunca deixem de rezar pelo Papa Francisco. E hoje, dia do Papa, então nós queremos cada vez mais reforçar a nossa oração, repito, por essa missão de Francisco, que é levar adiante essa igreja. Então pensamos a ele pelo Papa. Hoje também, como estamos ainda em pandemia, muitas paróquias ainda não estão celebrando as missas presenciais, mas também diz hoje na liturgia que é o dia do óbolo de Pedro, ou seja, as ofertas de hoje serão todas enviadas ao Papa para que ele possa distribuir onde houver mais necessidade no mundo, né? Nós vemos que nessa pandemia o Vaticano, através da pessoa de Francisco, tem ajudado muitos países com respiradores, com máscaras, etc. Então esse óbolo é para isso, é para que seja usada nas necessidades do mundo, onde o Papa tem sabe através dos bispos, etc., onde há necessidade. Então se você também tem essa possibilidade de colaborar, colabore também. Então, mas a maior colaboração é a oração pelo Papa e pela nossa igreja. E que nós sejamos de fato verdadeiros cristãos, que buscamos cada vez mais seguir a nossa fé. Amém. Amém.